Milionário obriga a empregada a tocar piano para humilhá-la, mas seu talento surpreende. Lucas sempre foi conhecido por sua frieza. Um milionário paulistano, cercado de luxo, mas com um coração gélido. Naquela noite, ele se preparava para uma festa extravagante em sua mansão no coração de São Paulo, onde os convidados eram estrelas, empresários e influentes da cidade. Era o ambiente perfeito para uma armadilha que ele havia planejado para sua nova empregada, Ana. Uma mulher simples e batalhadora. Ele queria se divertir à custa dela, ou melhor, ao custo da humilhação dela. Enquanto a música alta ecoava pela mansão, Lucas convocou Ana à sala. Ele a pressionou com um sorriso maligno nos lábios. Você vai tocar piano hoje, Ana. Quero ver você entreter meus convidados, disse ele com um tom que revelava ridículo em vez de empatia. Os outros convidados começaram a rir, imaginando a cena ridícula que estava prestes a se desenrolar. Ana, nervosa, sentiu um nó na garganta. O que Lucas? A música era sua fuga, sua paixão. Suas risadas se transformaram em aplausos surpresos. Ana não só tocava, ela contava uma história. Sua história repleta de dor e determinação. Os olhos de Lucas se arregalaram em choque. Ele não esperava por isso. No canto da sala, um maestro convidado, que havia sido amigo de infância de Lucas, assistia com admiração. Encantado pela performance, ele se levantou e, em um gesto claro, sinalizou para Ana. Quando ela terminou, a sala estava em silêncio absoluto, antes de uma onda de aplausos explodir. O maestro se aproximou, olhos brilhando. Você tem um talento incrível. Já pensou em tocar em uma orquestra? Ele perguntou, o sorriso genuíno nos lábios. Ana não sabia o que dizer. A ideia de uma carreira musical parecia tão distante, tão irreal. Em meio ao tumulto da festa, Lucas se apercebeu de que a humilhação que ele planeara havia se voltado contra ele. O desprezo que ele nutria por Ana se transformara em perplexidade. E enquanto seus convidados falavam empolgados sobre a performance surpreendente, a tensão entre eles aumentava. A desarmonia que ele mesmo havia criado reverberava no ambiente, e o que deveria ser uma humilhação se tornara um momento de glória para Ana. Mas naquele novo mundo de possibilidades, Ana se via dividida. A música poderia oferecer-lhe uma vida diferente, mas seus laços com sua comunidade e sua realidade estavam sempre presentes. E Lucas? Ele precisaria confrontar suas próprias sombras, os fantasmas do passado que moldaram sua obsessão por poder. Como Ana e Lucas irão lidar com as escolhas que emergem desse encontro inesperado? Quais segredos do passado ainda ameaçam transformar suas vidas? A tensão no ar estava palpável, e a resposta ainda permanecia um mistério. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cidades. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio da sala era quase palpável após a apresentação de Ana. Os aplausos ecoavam, mas ela se sentia como se estivesse flutuando em uma bolha. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, e o sorriso nervoso em seu rosto começou a se transformar em algo mais. Ela estava começando a acreditar que aquele momento poderia mudar sua vida. Mas, de repente, uma porta se abriu com estrondo. Todos viraram a cabeça. Uma mulher adentrou a sala com um ar de autoridade. Seus cabelos grisalhos desgrenhados, roupas elegantes, mas desleixadas. Era Helena, a ex-esposa de Lucas. Ela tinha sido uma figura nebulosa na história de Lucas. Uma mulher que sempre parecia estar nas sombras, mas cuja presença agora estava carregada de raiva e ressentimento. Lucas, como você ousa? Sua voz cortou o ar, um grito de desespero e ódio. Os convidados estavam em choque.
Você não tem vergonha de transformar uma pessoa inocente em objeto de piada? Os murmúrios começaram. Ana ficou paralisada. O que a mulher estava fazendo ali? Lucas só a olhava, a expressão de surpresa misturada com medo. Era um lado dele que Ana nunca tinha visto. Helena avançou para o piano, seus olhos ferozes cravados em Lucas. Você sempre se achou superior, não é? Sempre pensando que poderia governar o mundo com seu dinheiro e seu poder. Mas não percebe que o que você faz com os outros volta para te perseguir? As palavras de Helena eram como navalhas. Ana sentia um nó na garganta. O que estava acontecendo? Lucas estava visivelmente abalado. Ele tentou reagir, mas sua voz saiu trêmula. Isso não é um momento, Helena. Não é um momento? Então quando será? O tom de Helena aumentou, fazendo todos darem um passo para trás. Ela continuou, sua voz agora mais calma e cortante. Essa menina foi mais corajosa do que eu fui em toda a minha vida. E você a usou como um brinquedo? Acha que serve a um propósito? Mas você só está se afundando em seu próprio egoísmo. Ana olhou para Lucas. Ele parecia menor de repente, mais humano. Mas algo se movia dentro dela. Uma raiva crescia. E se ele era esse monstro que Helena dizia, o que mais ele poderia esconder? Antes que Ana pudesse formular uma resposta, um barulho veio do fundo da sala. A porta se abriu novamente e o irmão de Lucas, Rafael, entrou pálido, ofegante. Lucas! Temos um problema. A polícia está a caminho. Um grito coletivo ecoou pela sala. Todos começaram a murmurar e o ar ficou denso de tensão. Lucas olhou para Rafael, seu rosto pálido e assustado. "O que você fez?" perguntou Helena, seus olhos cheios de acusações. "Você estava mexendo em assuntos que não devia." Ana sentiu um frio na barriga. A polícia? O que isso significava? Um novo estalo de aplausos divertidos agora virava em pânico. Ela queria sair, mas estava paralisada. Lucas estava se afundando em questões mais profundas, e a reação dos convidados poderia ser explosiva. Eles estavam vendo a máscara dele cair. Helena se virou para Ana, e por um breve momento, seus olhos brilharam com sinceridade. "A música é a sua verdade, menina. Não deixe que eles a destruam." Mas o que Ana não sabia era que as palavras de Helena tinham um peso profundo. Revelações iriam vir à tona. Relações que pareciam claras se tornariam emaranhadas em segredos obscuros. E enquanto a sirene se aproximava, o verdadeiro evento começava a se desenrolar. Ana olhou para Lucas e, naquele instante, percebeu que o coração dele poderia não ser o único escondido em cinzas, mas o que mais estava prestes a vir à tona. O que realmente significava a presença de Helena? E quem realmente era Ana neste jogo distorcido? As perguntas a deixavam inquieta, e a resposta parecia se escorregar entre seus dedos. Ana olhou para Lucas e, por um instante, o silêncio tomou conta da sala. O som da sirene se aproximando soava ameaçador, cortando a tensão como uma faca afiada. Helena, com a determinação de uma leoa, continuava encarando Lucas, enquanto os convidados pareciam em choque, ainda processando a cena que se desenrolava à sua frente. "A música é a sua verdade, menina. Não deixe que eles a destruam." As palavras de Helena ecoavam na mente de Ana. Mas, enquanto tudo isso acontecia, algo inesperado surgiu no ar. A porta se abriu novamente e um homem mais velho entrou, sua presença imponente rapidamente chamando a atenção de todos. Ele vestia um terno escuro bem ajustado, seu olhar penetrante varria a sala. Lucas, ao ver o homem, ficou pálido. "Pai?" A voz dele soou como um sussurro. Era Carlos, o pai de Lucas, a figura que ele sempre temia e admirava ao mesmo tempo. Não era apenas a riqueza que o tornava respeitado, eram os segredos obscuros que ele carregava. O clima mudou instantaneamente. "Lucas, o que você fez?" A voz de Carlos foi firme, mas cheia de preocupação. "Você realmente acha que pode brincar com a vida das pessoas assim?" Havia um desespero em seus olhos que surpreendeu Ana. A vida que Lucas construiu estava desmoronando diante de todos.
O murmúrio crescente da multidão tornava o ar ainda mais pesado. Eu só queria. Lucas tentou explicar, mas as palavras falharam. A humilhação estava escrita em seu rosto, mas havia algo mais. Uma insegurança despontava, mostrando um lado que Ana nunca tinha visto. Quero que você se lembre, sempre, do que essa menina representa. Carlos olhou para Ana, suas feições suavizando. Ela pode ser a única pessoa aqui que tem coragem de mostrar a verdade que você esconde. O caos começou a se instalar. Helena, percebendo a oportunidade, se virou para Carlos. O que você sabe sobre Lucas? O que ele esconde de todos nós? A sala ficou em silêncio e a tensão aumentou. Carlos hesitou, como se estivesse lidando com uma bomba-relógio prestes a explodir. A verdade é que Lucas, ele não é quem você pensa que é. Nesse instante, o som da sirene chegou ao ápice. A polícia estava na porta e o pânico tomou conta dos convidados. Eles começaram a se espalhar, gesticulando e falando em voz alta. Ana sentiu seu coração disparar. O que Carlos queria dizer? O que Lucas realmente escondia? Ela olhava entre Lucas e Carlos. Percebeu que havia uma história de dor e fracasso emaranhada entre eles. Segredos estavam prestes a ser revelados, e a verdade seria uma lâmina afiada. Mas, antes que algo mais pudesse ser dito, uma voz feminina cortou o ar. E quanto a mim, Carlos? Outra figura surgiu na porta, uma mulher deslumbrante com um olhar furioso. Era Sofia, a mãe de Lucas. Você não vai ficar longe da verdade por mais tempo. Ana sentiu um frio na espinha. A presença de Sofia mudaria tudo. E aquela revelação poderia despedaçar a vida de Lucas e a nova possibilidade que ela começara a vislumbrar. Os convidados estavam agora em um frenesi. Palavras cortantes eram jogadas, acusações e segredos. As relações estavam desmoronando, e cada olhar trocado trazia um peso imenso. O que Ana vai descobrir sobre o passado de Lucas? Como a verdade se desdobrará diante de uma sala cheia de pessoas, cada uma com suas próprias histórias e segredos? E no fim, quem realmente é Ana neste jogo imprevisível? As perguntas flutuavam no ar e a resposta parecia mais distante do que nunca. O silêncio pesava na sala como uma tempestade prestes a estourar. Sofia, com seu olhar intenso, se dirigiu diretamente a Carlos, e as palavras dela ecoaram como um trovão. Você não vai ficar longe da verdade por mais tempo. A tensão aumentou, e os convidados que observavam a cena estavam agora em um limbo de expectativa e pânico. Nós precisamos falar sobre o que Lucas realmente fez, continuou Sofia, seu tom firme cortando o ar. Lucas, pálido, tentou desviar o olhar, mas se viu rodeado por todos como uma presa cercada. Você não pode mais esconder. A verdade precisa vir à tona. O murmúrio crescente entre os convidados se intensificou. Ana sentia seu estômago revirar. O que mais estava por trás das paredes dessa mansão? Helena se adiantou, seu rosto vermelho de raiva. Pois é, Lucas, o que você esconde? Carlos lançou um olhar penetrante para o filho. A verdade. Lucas, você precisa enfrentar. Revele o que você tem feito com aqueles que estão ao seu redor. Tudo parou. Ana sentiu que seu coração parava por um segundo. A respiração estava entrecortada. E naquele momento tenso, um barulho distinto ecoou pela sala. A porta principal se abriu novamente com violência. Entrou um homem alto, de cabelos desgrenhados e um olhar descontrolado. Ele parecia um náufrago em meio a uma tempestade. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso, Lucas. O homem gritou, e os olhos de todos se viraram para ele em choque. Ana o reconheceu. Era Miguel, o antigo responsável pelas finanças de Lucas e alguém que havia estado envolvido em suas transações. O silêncio levou um golpe do que estava por vir. Você não pode esconder o que fez. O golpe que você aplicou é tudo sobre isso, não é? As palavras de Miguel foram como um raio em um céu claro. Ana sentiu a necessidade de sentar. Os convidados começaram a se agitar
e as expressões de incredulidade se espalharam. Golpe? Que golpe? Os sussurros aumentaram e a sala estava em ebulição. Lucas parecia perder o controle. Cale-se, você não sabe do que está falando. Lucas se virou, a raiva em sua voz sendo disfarçada por um medo palpável. Não, eu sei muito bem. A polícia está aqui por causa disso. Os investidores, as pessoas que você enganou, tudo isso resulta em um grande esquema. A cada palavra, Ana se encolhia. O que Miguel estava dizendo? O que mais Lucas escondia? A sirene de uma viatura começou a tocar lá fora, e a atmosfera tornou-se eletricamente tensa. O tempo parecia passar em câmera lenta. Ana olhou para Lucas, o homem que planejou a humilhação dela. Agora, ele parecia um menino perdido, com pavor em seus olhos. Sofia interrompeu, sua voz se elevando mais uma vez. Lucas, se você não se abrir agora, não sobrará nada para você depois. Ela se virou para os convidados, que estavam divididos entre o choque e a curiosidade. Eu não fiz nada, Lucas gritou, mas a dúvida se espalhou entre os convidados. Sua postura defensiva e o olhar nervoso não convenciam mais ninguém. Murmúrios como, ele não pode ser assim, e jogos com o dinheiro começaram a surgir. Ana mal conseguia respirar. A cena se torcia, e o que deveria ser uma noite de festa se transformava em um espetáculo macabro. O que vai acontecer agora? Ana sussurrou, mais para si mesma. O que a polícia revelaria? O que Miguel tinha mais para dizer? E a própria música, que antes tinha sido um refúgio e uma libertação, agora parecia ser um eco distante em meio ao caos. A sala encheu-se de gritos e perguntas. A linha entre aliado e inimigo estava desmoronando, e a verdade sobre o passado de Lucas estava prestes a explodir. Aonde tudo isso levaria? A resposta estava nas sombras, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. A sala pulsava com um frenesi de emoções. O ar estava carregado. As palavras de Miguel tinham penetrado como flechas. Ana sentia o peso das revelações martelando em sua mente. Lucas estava prestes a desmoronar diante de todos. Suas mentiras finalmente à luz do dia. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. A porta da mansão se abriu com um estrondo, e uma mulher de cabelos escuros e compridos, com um olhar determinado, entrou. Era Lara, a irmã de Lucas, que havia estado fora do país nos últimos anos. Ao vê-la, a sala congelou. "O que você está fazendo aqui?" Lucas perguntou, sua voz tremendo pela primeira vez. "Eu vim aqui para te pegar, Lucas. Eu soube tudo. A polícia está atrás de mim também." Lara gritou, pausando apenas para olhar rapidamente para Ana, antes de voltar sua atenção para o irmão. "Você está em apuros e ainda assim continua com suas jogadas. Quando você vai aprender que não pode simplesmente se livrar das pessoas como se fossem peças de xadrez?" Ana estava paralisada. O que Lara queria dizer com apuros? A sala estava em um caos novo, cada olhar passando de Lucas para Lara e para Miguel, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro em que todos eram protagonistas. "Você está sendo investigado pelas suas transações, Lucas, e eu estou no meio disso." Ouvindo as palavras de Lara, o público ao redor pareceu aumentar em murmúrios. A tensão virou um véu pesado, cobrindo a festa. Ninguém sabia como reagir. "O que eu fiz?" Lucas murmurou, seu olhar vazio de desespero. "Assim não dá. Você vai ter que se explicar. As coisas se tornaram maiores do que você pensou." Lara aproximou-se, e a sua face estava cheia de uma mistureba de preocupação e raiva. O desconforto de Lucas era palpável. Ele estava encurralado. "Isso não é o que você pensa, Lara. Eu não fiz nada ilegal." Lucas tentava manter a compostura, mas a urgência em sua voz entregava seu pânico. O silêncio tomou conta da sala novamente, mas agora entre os murmúrios havia algo mais, um tom de apreensão. A verdade é uma coisa frágil, mas quando se quebra, pode causar estragos irreversíveis. Carlos se adiantou, como se quisesse controlar a situação. "Lucas, a sua mentira vai voltar para te assombrar."
Você deveria ser o primeiro a saber disso, pai. Lara respondeu com acusação. A tensão entre os dois palpável. Então, ela virou-se novamente para Lucas. Você sempre confiou que nosso nome te protegeria. Mas agora, o que você acha que vai acontecer quando a verdade vier à tona? Os murmúrios aumentaram e a sirene da polícia estava agora mais próxima, um sinal alarmante. As emoções estavam à flor da pele. Ana começou a sentir um nó se formando em seu estômago. Se Lucas estava prestes a perder tudo, o que isso significaria para ela, para sua música? E então, no clímax do caos, Lara puxou algo do bolso, um envelope. Eu trouxe isso de casa, para te ajudar a entender a gravidade da situação. Enquanto abria, todos os olhos estavam fixos na pequena abertura, como se algo mágico estivesse prestes a sair. Quando o conteúdo do envelope começou a cair no chão, uma foto se desenrolou e a sala mergulhou em um silêncio atordoante. Era uma imagem clara de Lucas, criança, aos abraços com um homem que parecia muito mais velho. E ao fundo, uma mansão, mas não a mansão de Lucas. Lara, não. Lucas sussurrou, suas mãos tamborilando na mesa, enquanto seu rosto se tornava pálido como um papel. Não faça isso. O nome que você viveu toda a sua vida não é o que você acha. Uma revelação bombástica pairava no ar, e o que deveria ser um desfecho se tornava um novo começo perturbador. Ana olhou para Lucas, a mente em loop. O que isso tudo significava? O que estava oculto nesse passado nebuloso? As perguntas se acumulavam, e conforme a polícia se aproximava, o futuro de todos na sala estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Um peso imenso, um novo terror se desenrolava. Afinal, quem era Lucas além de seu dinheiro e poder? As respostas agora pareciam se enterrar nas sombras. E Ana sabia que esse mistério a conectava a tudo o que estava prestes a acontecer. O que restaria após a tempestade? A sala estava em silêncio total, todos os olhares fixos em Lucas e Lara, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam. O momento parecia interminável, e Ana sentia seu coração disparar na expectativa do que viria a seguir. A tensão era palpável. Então Lara, com a voz embargada, continuou. O que você escondeu de todos nós não é apenas um golpe financeiro, Lucas. É muito pior. As palavras a fizeram tremer de ansiedade. Está pronto para ouvir a verdade de uma vez por todas? A pergunta de Lara fez o ar ficar ainda mais pesado. O ambiente se tornara um caldeirão de inseguranças e sentimentos à flor da pele. O que você quer dizer com isso? Lucas tentou se manter firme, mas a fraqueza em sua voz era inconfundível. Vídeos. Eu tenho vídeos. Provas. Aquelas transações, eles não eram apenas manobras de negócios. Eram criminosos. E você estava no meio disso, com pessoas que nunca deveriam estar próximas de você. As palavras de Lara eram como um trovão. O murmúrio crescente entre os convidados se transformou em um tumulto. Ana não podia acreditar no que ouvia. O olhar de uma mulher que até então parecia tão forte e decisiva tornou-se vulnerável. A angústia dela era contagiante, mexeu com todos na sala. Você realmente me decepcionou, Lucas. Creio que você vai precisar da ajuda de muito mais do que dinheiro agora. Silêncio. Todos, por favor. Carlos, o pai de Lucas, gritou, tentando recuperar o controle da situação. Mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu mais uma vez. Desta vez entraram 2 policiais. A gravidade em seus rostos era evidente. Senhor Lucas, precisamos que venha conosco, disse um dos oficiais firme e direto. O caos se instalou na sala de novo. A vida de Lucas estava desmoronando em questão de segundos. Eu não fiz nada, ele balbuciou, o rosto pálido. Ana o observava com um misto de medo e compaixão. O que aconteceria agora? Recebemos uma denúncia anônima. Precisamos questioná-lo sobre suas atividades financeiras e a presença de documentos falsos no nome da sua empresa. Falou o outro policial, seu tom sem emoção enquanto mantinha o olhar fixo em Lucas. Os convidados começaram a sussurrar. Palavras como escândalo, prisão e criminoso permeavam o ar. As expressões de choque e desdém estavam em todos os rostos,
como se uma tempestade tivesse se formado na sala. Lucas olhou em volta, procurando algum apoio, mas encontrou apenas olhares reprobatórios. O homem que antes era visto como poderoso e imbatível, agora estava cercado por um manto de vergonha. E quando ele virou o olhar para Ana, a dor se refletiu em seus olhos. Você não entende. Eu fiz isso por nós, ele disse como se ainda houvesse esperança. Mas ela sentia que o chão estava se desfazendo sob seus pés, e a verdade que ela não queria ver até então estava prestes a ser revelada. E então, como se tudo tivesse se desenrolado em câmera lenta, Lara jogou o envelope no chão e uma foto conhecida se espalhou. Era uma imagem de um antigo sócio, mas Ana reconheceu também outra figura ao lado, sua mãe. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de uma maneira terrível. Ele não é seu sócio, Lucas. É seu pai, Lara revelou. A sala mergulhou em um silêncio atordoante. O choque foi como uma onda varrendo todos. A sua família, envolvida? Ana sussurrou, o coração batendo forte. A conexão estava distante, mas agora mais próxima do que nunca. Todos ficaram em silêncio. O peso da revelação pesava no ar. O que isso significava para Ana? Qual era o verdadeiro motivo por trás das ações de Lucas? E o que mais poderia vir à tona com essa nova revelação? A sirene da polícia ainda soava lá fora. Cada segundo parecia levar a resposta de mais perguntas. A sala, antes cheia de risadas e celebrações, agora estava mergulhada em um clima de desespero e incerteza. E como se tudo não fosse suficiente, Ana percebeu que sua própria vida estava interligada nessa teia de segredos e mentiras. O que aconteceria a seguir? O que mais estava escondido nas sombras? O futuro de todos, inclusive o seu, parecia prestes a ser decidido. E a resposta estava perigosamente próxima de uma escolha que poderia mudar tudo. A sala estava em silêncio total, todos os olhares fixos em Lucas e Lara, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam. O momento parecia interminável e Ana sentia seu coração disparar na expectativa do que viria a seguir. A tensão era palpável. Então, Lara, com a voz embargada, continuou. O que você escondeu de todos nós não é apenas um golpe financeiro, Lucas. É muito pior. As palavras a fizeram tremer de ansiedade. Tá pronto para ouvir a verdade de uma vez por todas? A pergunta de Lara fez o ar ficar ainda mais pesado. O ambiente se tornara um caldeirão de inseguranças e sentimentos à flor da pele. O que você quer dizer com isso? Lucas tentou se manter firme, mas a fraqueza em sua voz era inconfundível. Vídeos. Eu tenho vídeos. Provas. Aquelas transações, eles não eram apenas manobras de negócios. Eram criminosas. E você estava no meio disso, com pessoas que nunca deveriam estar próximas de você. As palavras de Lara eram como um trovão. O murmúrio crescente entre os convidados se transformou em um tumulto. Ana não podia acreditar no que ouvia. O olhar de uma mulher que até então parecia tão forte e decisiva tornou-se vulnerável. A angústia dela era contagiante. Mexeu com todos na sala. Você realmente me decepcionou, Lucas. Creio que você vai precisar da ajuda de muito mais do que dinheiro agora. Silêncio, todos, por favor. Carlos, o pai de Lucas, gritou, tentando recuperar o controle da situação. Mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu mais uma vez. Desta vez, entraram 2 policiais. A gravidade em seus rostos era evidente. Senhor Lucas, precisamos que venha conosco, disse um dos oficiais, firme e direto. O caos se instalou na sala de novo. A vida de Lucas estava desmoronando em questão de segundos. Eu não fiz nada, ele balbuciou, o rosto pálido. Ana o observava com um misto de medo e compaixão. O que aconteceria agora? Recebemos uma denúncia anônima. Precisamos questioná-lo sobre suas atividades financeiras e a presença de documentos falsos no nome da sua empresa. Falou outro policial, seu tom sem emoção, enquanto mantinha o olhar fixo em Lucas.
Os convidados começaram a sussurrar. Palavras como escândalo, prisão e criminoso permeavam o ar. As expressões de choque e desdém estavam em todos os rostos, como se uma tempestade tivesse se formado na sala. Lucas olhou em volta, procurando algum apoio, mas encontrou apenas olhares reprobatórios. O homem que antes era visto como poderoso e imbatível, agora estava cercado por um manto de vergonha. E quando ele virou o olhar para Ana, a dor se refletiu em seus olhos. "Você não entende, eu fiz isso por nós", ele disse, como se ainda houvesse esperança. Mas ela sentia que o chão estava se desfazendo sob seus pés, e a verdade que ela não queria ver até então estava prestes a ser revelada. E então, como se tudo tivesse se desenrolado em câmera lenta, Ana prendeu a respiração. O que era aquilo? Isso tem provas que Lucas escondeu de todos. Eu não deveria ter vindo, mas sabia que precisava fazer isso. Lara declarou, sua voz tremendo. Estava com medo das consequências, mas não posso mais ficar em silêncio. Lucas palpitou o olhar entre o dispositivo e sua irmã. Você não vai fazer isso. A voz dele soou rouca. Já fiz, Lucas. Já fiz. Lara disparou, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e tristeza. É hora de você enfrentar a verdade. E bem nessa hora, o aparelho começou a tocar. A sala ficou em choque e Ana se virou para o dispositivo, ouvindo as palavras que ecoaram. Lucas, por favor, você precisa concordar com isso. Isso é nossa única saída. A gravação estava focada em Lucas. Ele falava com um homem de voz medieval, e o que eles discutiam não era apenas negócios. Era sobre um grande esquema, um tráfico de influências e poder que envolvia pessoas perigosas. Ana sentiu a cabeça rodar. Lucas não estava apenas envolvido em crimes financeiros. Era muito pior. Ele estava no meio de algo muito mais sombrio. As reações explodiram. Gritos e murmúrios se espalharam enquanto todos processavam a ideia de que Lucas estava ligado a uma rede criminosa. Até Lara parecia horrorizada. Isso não pode ser verdade. Alguém na multidão gritou. Você está acusando seu próprio irmão, Lara? Ana estava paralisada. A cada palavra na gravação, seu coração se acelerava. Como alguém que parecia tão frio e calculista podia estar envolvido em um esquema tão horrendo? A imagem de Lucas, o milionário homem que ela havia visto, agora se tornava um homem cercado por sombras e mentiras. E, enquanto a sala se tornava um campo de batalha de interrogativos e acusações, a sirene da polícia se aproximava, e Ana percebeu que a verdade que estava se revelando era ainda mais aterrorizante do que ela jamais imaginara. O que mais estava escondido? Que segredos aterradores do passado ainda se agitavam nas sombras. A presença de Lucas agora era um enigma dentro de um labirinto. E o que realmente significava a oração de cada um, a conexão que os unia, estava prestes a se tornar um jogo mortal. O silêncio estava carregado de tensão, e todos os olhos estavam. O olhar de Ana rapidamente se desviou para Lara, que estava quase tremendo de nervosismo. A gravação continuava a tocar, revelando a natureza obscura das transações. Os murmúrios ao redor cresceram em volume, a incredulidade tomando conta da sala. Por favor, me ouçam, Lucas gritou, as mãos levantadas em um gesto de rendição. Vocês não entendem. Eu precisava fazer tudo isso. Estou tentando proteger a nossa família. Mas as palavras soaram vazias, perdidas na raiva e na confusão dos convidados. Ana viu o desespero nos olhos de Lucas, mas ele não podia escapar do peso da verdade. E então, do fundo da sala, uma voz profunda e familiar cortou o ar. Família? Que tipo de proteção se faz às custas de inocentes? Era o pai de Lucas, Carlos. Seu rosto estava marcado por desespero e raiva. Eu não estou fazendo nada de errado, pai. Lucas quase implorou. Mas uma nova onda de murmúrios correu pela multidão. Um burburinho de temor e curiosidade. E então, como um meteoro descendo dos céus, a porta se abriu novamente. Um homem alto entrou, fazendo todo mundo silenciar novamente. Ele tinha uma expressão durona,
e o olhar firme, vestindo um terno escuro e um colarinho apertado. Era André, o chefe da polícia local. Sinto muito, começou ele, mas precisamos do Sr. Lucas sob custódia. Recebemos várias denúncias e essa gravação é uma prova que precisamos investigar. Seu tom era inquestionável e todos os convidados prenderam a respiração. Ana sentiu seu coração acelerar. Lucas olhou em volta, a sala cheia de olhares desejosos de ver sua queda. Não, isso não pode estar acontecendo, ele gritou, mas as palavras soaram vazias, ecoando na sala gelada. E então, no auge da cena, um grito cortou os murmúrios. Parem tudo isso! Uma mulher destruída apareceu conforme seus olhos se fixavam em Lucas. Era Sofia, a mãe de Lucas. Você não pode levá-lo. O pânico explodiu em sua voz, mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Sofia caminhou até o centro da sala com um olhar determinado. Ele não é o único culpado. Eu também pastelei. A declaração ecoou por cima da confusão, e as pessoas começaram a murmurar novamente, palavras trocadas entre nervosismo e incredulidade. Ana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como assim, mãe? Lucas questionou, confuso. Você estava envolvida nisso também? A voz dele tremia. Sofia não recuou. Éramos cúmplices, Lucas. Na verdade, tudo isso começou por minha causa. A dívida que tínhamos com órgãos criminosos. Eu não sabia como escapar, e você ficou arrastado nisso tudo. A sala estava em choque total. As expressões de espanto e indignação se espalharam como um incêndio. Isso é loucura, um convidado gritou. Outros estavam divididos entre a repulsa e a empatia. Ana se sentiu tonta. A mulher que ela sempre havia admirado estava envolvida em um jogo tão perigoso. Como tudo isso fez sentido? Começos entrelaçados. Pessoas interligadas por segredos terríveis. E o laço que Lucas tinha com sua mãe agora parecia uma corda prestes a romper. Como você pôde, mãe? Lucas murmurou, a dor refletida em seu olhar. Eu fiz o que fiz para proteger você e seu pai. Você não sabe como foi difícil. A voz de Sofia estava embargada. E com isso, a sirene da polícia soou mais do que antes. A tensão estava no auge, um fio prestes a se partir. O que viria a seguir? Como esse novo segredo mudaria tudo? Ana sentiu a pressão dentro dela e percebeu que o jogo havia mudado. O que mais estava escondido? E a conexão com ela? Como se encaixava em tudo isso? As perguntas pulsavam em sua mente, e o futuro de todos parecia mais incerto do que nunca. A sala estava em silêncio total, todos os olhares fixos em Lucas, esperando que ele se explicasse. O olhar de Ana rapidamente se desviou para Lara, que estava quase tremendo de nervosismo. A gravação continuava, revelando a natureza obscura das transações. Os murmúrios ao redor cresceram em volume, a incredulidade tomando conta da sala. Por favor, me ouçam, Lucas gritou, as mãos levantadas em um gesto de rendição. Vocês não entendem. Eu precisava fazer tudo isso. Estou tentando proteger a nossa família. Mas as palavras soaram vazias, perdidas na raiva e na confusão dos convidados. Ana viu o desespero nos olhos de Lucas, mas ele não podia escapar do peso da verdade. E então, do fundo da sala, uma voz profunda e familiar cortou o ar. Família? Que tipo de proteção se faz às custas de inocentes? Era o pai de Lucas, Carlos. Seu rosto estava marcado por desespero e raiva. Eu não estou fazendo nada de errado, pai. Lucas quase implorou. Mas uma nova onda de murmúrios correu pela multidão. Um burburinho de temor e curiosidade. E então, como um meteoro descendo dos céus, a porta se abriu novamente. Um homem alto entrou, fazendo todos silenciarem. Ele tinha uma expressão durona e o olhar firme, vestindo um terno escuro e um colarinho apertado. Era André, o chefe da polícia local. Sinto muito, começou ele, mas precisamos do Sr. Lucas sob custódia. Recebemos várias denúncias e essa gravação é uma prova que precisamos investigar. Seu tom era inquestionável
e todos os convidados prenderam a respiração. Ana sentiu seu coração acelerar. Lucas olhou em volta, a sala cheia de olhares desejosos de ver sua queda. Não, isso não pode estar acontecendo, ele gritou. Mas as palavras soaram vazias, ecoando na sala gelada. E então, no auge da cena, um grito cortou os murmúrios. Parem tudo isso! Uma mulher destruída apareceu, conforme seus olhos se fixavam em Lucas. Era Sofia, a mãe de Lucas. Você não pode levá-lo. O pânico explodiu em sua voz, mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Sofia caminhou até o centro da sala, com um olhar determinado. Ele não é o único culpado, eu também pastelei. A declaração ecoou por cima da confusão e as pessoas começaram a murmurar novamente. Palavras trocadas entre nervosismo e incredulidade. Ana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como assim, mãe? Lucas questionou, confuso. Você estava envolvida nisso também? A voz dele tremia. Sofia não recuou. Nós éramos cúmplices. Lucas, na verdade, tudo isso começou por minha causa. A dívida que tínhamos com órgãos criminosos, eu não sabia como escapar e você ficou arrastado nisso tudo. A sala estava em choque total. As expressões de espanto e indignação se espalharam como um incêndio. Isso é loucura, alguém na multidão gritou. Outros estavam divididos entre a repulsa e a empatia. Ana se sentiu tonta. A mulher que ela sempre havia admirado estava envolvida em um jogo tão perigoso. Como tudo isso fez sentido? Começos entrelaçados, pessoas interligadas por segredos terríveis. E o laço que Lucas tinha com sua mãe agora parecia uma corda prestes a romper. Como você pôde, mãe? Lucas murmurou, a dor refletida em seu olhar. Eu fiz o que fiz para proteger você e seu pai. Você não sabe como foi difícil. A voz de Sofia estava embargada. E com isso, a sirene da polícia soou mais do que antes. A tensão estava no auge, um fio prestes a se partir. O que viria a seguir? Como esse novo segredo mudaria tudo? Ana sentiu a pressão dentro dela e percebeu que o jogo havia mudado. Enquanto o clima ficava mais pesado, um outro homem entrou na sala. Ele era alto, com um andar confiante e um olhar penetrante. Ana o reconheceu imediatamente. Era o ex-marido de Helena, um advogado de renome que sempre esteve nas sombras da vida de Lucas. Ele se posicionou ao lado de Helena, completamente tranquilo. Surpresa! Ele exclamou, um sorriso irônico se formando em seu rosto. Estava esperando uma oportunidade para me juntar à festa. Parece que aqui vai ser o verdadeiro espetáculo. As cabeças se viraram e o murmúrio aumentou novamente. O que você está fazendo aqui? Helena perguntou, sua voz misturando raiva e confusão. Eu sou advogado agora. E com o que vocês dois estão envolvidos, creio que vou ter muito trabalho, ele respondeu, olhando de Lucas para Sofia com desprezo. Como você sabe disso? Lucas gritou, sua expressão mudando de raiva para incredulidade. Temos um velho amigo em comum, Lucas, ele disse, cruzando os braços. O que vocês pensavam? Que podiam escapar? Equívoco, meus caros. A sala estava em alvoroço, os convidados trocando olhares perplexos. Mas está tudo registrado, Lucas. Você está em péssimas companhias, disse o advogado. E o que aconteceu na noite em que tudo desmoronou? Uma cena edificante. Ouvi rumores e venho aqui para ajudá-los a descobrir a verdade antes que a polícia faça isso por vocês. Ana ficou paralisada, pensando nos mistérios que ficavam mais profundos a cada instante, como camadas de uma cebola se descascando, revelando segredos mais aterradores. O que Lucas realmente havia feito? Que conexão realmente existia entre todos eles? E mais importante, o que aconteceria em seguida? A tempestade estava apenas começando, e a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento pairava no ar, como um fardo esmagador que ninguém parecia capaz de suportar. A sala estava em caos. Olhares de incredulidade se cruzavam e a tensão pulsava como uma onda elétrica. Lucas estava encurralado, sem chão sob os pés. Não, eu não sou um criminoso. Era a sua defesa, mas soava vazia diante da verdade que emergia. André, o chefe da polícia, não se moveu.
Precisamos levar você, Lucas. As evidências são claras. A sirene da viatura soava como um eco distante, mas para Lucas era um aviso iminente. Ele estava prestes a perder tudo: a mansão, o poder, a imagem que tanto venerava. Sofia, me ajuda! Ele implorou, mas a mãe apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você se afundou nisso, meu filho. Estamos todos perdidos. A realidade a atingia como um tranco, e a dor era visível em seus olhos. E Lara, irmã de Lucas, ficou ao lado da mãe. Quem diria? A mulher que sempre se manteve reservada, agora era a flagelação da família. Nós confiamos em você. E você quebrou essa confiança em pedaços. A culpa nos olhos dela se misturava com a determinação. Ela sabia que era preciso enfrentar o passado. Nesse clima, Ana assistia com uma mistura de desespero e compaixão. O que fazer? No fundo, ainda havia um garoto assombrado por suas escolhas. O homem de sucesso que havia conhecido diante do piano, agora se parecia com uma sombra de si mesmo. O que mais se esconde, Lucas? O nó em sua garganta cresceu, mas a preocupação não era só com ele, era com todos. Por favor, não me levem, Lucas implorou, a voz falhando. Eu vou consertar isso. Um pingo de esperança se acendeu, mas também a consciência de que nada voltaria a ser como antes. É tarde demais para promessas, Lucas, André disse, passo à frente. As consequências vêm, é hora de arcar com elas. A sala se encheu de murmúrios, ecos de desapontamento e raiva, todo o mundo desmoronando numa única noite de revelações. Lucas olhou para Ana, buscando uma reação, um apoio. Eu nunca quis te machucar, Ana. Eu só queria ser alguém. Ela viu o homem quebrado atrás da armadura, mas as verdades não podiam ser enterradas. Talvez seja a hora de você ser verdadeiro, Lucas. Ela sussurrou. Não conseguia conter a compaixão. O advogado de Helena olhou para a cena, mãos nos bolsos, a expressão calma. Se você der um passo à frente, pode ser que exista uma chance de se redimir, Lucas. Mas não há mais espaço para mentiras. O silêncio reteve o fôlego, cada palavra do advogado caindo como um peso na balança. Então, a porta se abriu mais uma vez. Esta era a última chance para Lucas, com o sol já amanhecendo do lado de fora. Um oficial da polícia entrou, manchado, arrebentando a situação novamente. Estamos prontos, ele disse, e Lucas percebeu que não havia mais como escapar. A realidade golpeava. A libertação não viria através de transações obscuras, mas por encarar seu passado. E mesmo que o futuro fosse incerto, o peso das escolhas começava a se dissipar. Carlos, o pai de Lucas, fez um gesto de despedida. A verdade é sua única irmã agora, que ela possa te salvar. Com isso, a dor da separação estava estampada em seu rosto. O amor pela família quebrado, mas a esperança de que um dia as peças se uniriam. Ana, no fundo, sentiu uma onda de liberdade, um momento de alívio. Vá, Lucas, encare isso. E se você precisar de mim, estarei aqui. Escolheu acreditar que por trás de todas as opções erradas, a música ainda ecoava. Lucas e Lara se despediu, palavras não ditas pairando no ar. O homem que havia tentado humilhar Ana agora era um reflexo de sua própria fragilidade. E enquanto caminhava para a porta, um novo caminho se abria diante dele. A multidão começou a dispersar e a música na mansão finalmente silenciou. Um novo capítulo estava prestes a começar, e só o tempo diria se as cicatrizes poderiam se curar. O sol brilhava no horizonte, um sinal de novos começos. Mas o que mais estava por vir? Que outros segredos sobreviveriam à luz do dia? O que aconteceria quando a verdade finalmente tomasse seu lugar? E agora, antes que tudo acabe, uma mensagem muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e mostrar que você está aqui. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho surpreendente. Juntos, vamos construir essa comunidade